Somente por tua graça eu me achego a ti e clamo por teu sangue, purifica-me. Estou humilhado, meu rosto toca ao chão, meu Senhor, responda-me. Te trago minhas vestes, preciso me lavar. Te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado consome meu coração, me enxuga as lágrimas. Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. Tua cura, teu favor, tua graça, teu perdão, teu sangue derramado sobre mim. Purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Te trago minhas vestes, preciso me lavar. Te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado consome meu coração, me enxuga as lágrimas. Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. Tua cura, teu favor, tua graça, teu perdão, teu sangue derramado sobre mim. Purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. Tua cura, teu favor, tua graça, teu perdão, teu sangue derramado sobre mim. Purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao meu primeiro amor. Eu quero sim voltar a ti. Amém! Glória a Deus! Que Deus abençoe a vida da Sara, amém? Continue usando ela, abençoando a sua vida e o ministério a qual Deus confiou e colocou sobre as suas mãos, amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui agora, eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, igreja. Chamar o meu pastor aqui, pastor Miranda. Amém? Amém? Estende suas mãos aqui para frente, igreja. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, te apresento, Senhor, o teu servo, Senhor, o teu filho. Eu creio, Senhor, que o Senhor o escolheu, Senhor, esta noite, para fazer dele, Senhor, um vaso, Senhor, de excelência, como ele era, ó Pai. E te peço, Senhor, que cada palavra que sair da boca dele, que venha a ser diretamente, Senhor, do teu trono, ó Pai. Eu creio, se tivéssemos o poder, ó Pai, de abrir, Senhor, o livro da vida, eu creio que está escrito que o teu servo estaria aqui, ó Pai. Sendo, Senhor, a tua boca, Senhor, neste lugar. Eu te peço que cada palavra que sair da boca dele, que venha de agir sobre as nossas necessidades. Envia anjos, Senhor, a este lugar, anjos serafins, a qual representa anjos de fogo. E que esses anjos, Senhor, tragam brasas vivas, Senhor, sobre as mãos. E que essas brasas sejam espalhadas sobre a tua casa, sobre a tua igreja.
É o que eu te peço nesta noite, ó Pai. Abençoe o ministério a qual o Senhor tem colocado e confiado sobre a mão do teu servo, sobre a mão do teu filho, ó Pai. Abençoe o trabalho dele, abençoe, Senhor, a casa, abençoe a família dele, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Aplauda o Senhor. Bem alto, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Para mim sempre é um prazer estar aqui, participando da palavra do Senhor. Maravilhoso. E Ele sempre nos concede desde o nosso coração, né? Glória a Deus. Repete comigo, a palavra de hoje é para mim. Não é para aqueles que não vieram. A palavra é para você. Creio que o Espírito Santo de Deus trouxe você até aqui, ser ministrado por essa palavra. Palavra genuína, palavra pura, que vem do trono da graça de Deus para falar em nossas vidas. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Há momentos na vida que nós precisamos parar e pensar, porque nós precisamos aprender. Senhor, está falhando, né? É a pilha. Não? E há momentos na nossa vida que Deus se cala e que a gente sente que está sozinho e que Deus não vai falar com você algum período. E esse momento é que Deus, Ele quer ver a nossa reação, o nosso comportamento. O que está em nossa mente e o que está em nosso coração. O que nós pensamos em respeito a Deus que você serve. Então há momentos na nossa vida, eu também já passei por esse momento, e eu lembrei, esse dia eu estava lembrando, que a minha mãe me deu ela me deu um porta-retrato, que era uma casinha, e que estava ali escrito naquela casinha, a pisada na areia, as pisadas na areia. E depois comecei a pensar nessa história, que muitos conhecem essa história, né? É uma história muito bonita, que ele teve um sonho, e que este sonho, o Senhor estava mostrando a sua trajetória da sua vida. E aí, ele contando e mostrando para ele os momentos felizes, momentos de vitória, momentos de alegria. E ele percebia que todo esse momento, Deus estava com ele, mas o Senhor mostrou para ele no momento ali, naquela pisada da areia, que ele viu só uma pisada só na areia. Então naquele momento ele começou a reclamar, mas Senhor, por que naquele momento, o mais difícil da minha vida, que eu pensei desistir de tudo, que eu achava que não era mais ninguém, e o Senhor deixou eu sozinho naquele dia, que eu sentia uma angústia, um sofrimento intenso no meu coração, e o Senhor me deixou eu sozinho, porque eu estou vendo aqui só uma pisada na areia. E o Senhor disse para ele:
aquela pisada na areia não é sua. Aquela pisada na areia é minha, porque naquele momento eu estava carregando você no colo. Há momentos, irmãos, que nós sentimos que estamos só. Há momentos na vida que parece que você está rodeado, cheio de pessoas. Talvez até casado, até junto, mas você sente uma pessoa só. Porque você não consegue abrir o seu coração, você não consegue ter um diálogo de transparência profunda no seu coração, aonde as pessoas possam entender você, onde as pessoas possam compreender quem você é. Porque a verdade, irmãos, que nós somos seres diferentes um do outro, e nós devemos entender e compreender quando alguém abre o coração, porque a dor é intensa e precisamos de ter alguém para abrir o nosso coração, para conversar. Por isso que a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Há uma necessidade que nós vivemos em família e vivemos com pessoas, mas muitas vezes nós somos insensíveis demais. Muitas vezes estamos sempre hábito para julgar, para condenar, do que para ouvir, do que para ajudar alguém. Não um espírito de ajudar, de tentar compreender. Isso muitas vezes machuca, maltrata os nossos corações. Mas eu quero dizer nessa noite que você não está só. A Bíblia nos chama a dizer que nunca desista do seu sonho, porque talvez o processo que Deus está permitindo na tua vida é para que você possa crescer, que você possa alcançar o sobrenatural que Deus está preparando para você. Então há necessidade de passar pelo processo, e muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos passar pelo processo, porque a experiência que você vai passar vai adquirir habilidade para você crescer, para você avançar, para você trocar de fase. Deus, Ele permite algo na nossa vida, irmãos, porque Ele quer que nós crescemos. Deus usa essas ferramentas para transformar-nos, para mudar o nosso caráter, para ter experiência conosco. Irmãos, se nós não passar por esse processo, nós vamos ser uma pessoa que não tem experiência com Deus. Já pensou uma pessoa que não tem experiência com Deus? Mas é preciso, porque isso, nós vamos adquirir o quê? Uma história, conhecimento, mas é necessário passar. Muitos grandes homens de Deus, eles precisou passar pelo processo, e Deus tem as suas ferramentas para trabalhar com cada um de nós diferente, de maneira diferente. Amém? A palavra de Deus diz aqui em Hebreus, vamos na luz da palavra, Hebreus 1, o que a Bíblia diz? Vamos lá. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos tempos pelo Filho. O Senhor, Ele fala de várias maneiras. Eu não sei que maneira que Deus está falando com você, eu não sei, mas Deus está falando. Deus está te ensinando, Deus está te corrigindo,
Deus está formando o seu caráter, como crente, como um homem, uma mulher de Deus. Mas isso vai ser muito bom, irmãos. Aceitar o processo em nossas vidas vai ser muito bom, porque quando nós estiver do lado de lá, você vai entender o que você passou, e por que você está aqui. Mas houve uma grande história, houve uma história. Não existe ninguém, irmãos, que venceram na vida. Não existe ninguém que cresceram, não existe ninguém que superaram, que alcançaram níveis diferentes, que não passaram por um processo de dor, de sofrimento intenso no coração. Não existe. E muitas vezes nós desistimos quando queremos passar, quando estamos passando pelo processo. Nós murmuramos, reclamamos, impedimos, paralisamos, e você não consegue mais avançar. E aí você fica patinando no mesmo lugar, porque se você começa a reclamar, você começa a murmurar, você está dizendo que não tem um grande Deus, você está dizendo que você é uma pessoa miserável, e que você não confia em Deus, e que você não entregou a sua vida a Deus. Por isso que a Bíblia fala, tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Entenda, se o Deus que servimos é o teu Deus, então tudo que está acontecendo na tua vida é um processo. É um processo. Primeira Pedro 4:10, vamos lá. O que a Bíblia diz aqui, 1 Pedro 4:10? A Bíblia diz que cada um administre os outros o dom como recebeu, como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Multiforme, irmão, de várias maneiras. Tem dons de várias maneiras, para a edificação da igreja. Então Deus está trabalhando em você de uma forma que não está trabalhando comigo. Deus está trabalhando com você de uma forma que não está trabalhando com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho. Não, Deus tem várias maneiras de trabalhar, porque somos seres diferentes, irmãos. Nós devemos entender isso, que cada um de nós, há uma forma que Deus trabalha, a não ser que cada um de nós fosse um robô e cada um fosse igualzinho tudo. Não, você tem um sentimento diferente, você tem uma vontade diferente, você tem a maneira de vestir, a maneira de conversar, o teu carinho é diferente, a maneira de falar é diferente, tudo é diferente, porque você é um único, não existe ninguém igual a você. Por isso se torna você tão especial, porque você é um único. E muitas vezes nós somos ignorantes, porque nós queremos que as pessoas sejam igual a mim. Queremos que o esposo seja igual a mim, que a minha irmã seja igual a mim, que o pastor seja igual a eu, que outra pessoa seja igual a eu. Não, irmão. Entenda a individualidade de cada um. Existe a palavra como regras e prática para vivermos? Sim. Mas dentro desses princípios temos crescimento de forma diferente. Deus, Ele é maravilhoso. Pela sua palavra, pelo Espírito, Deus, Ele revela, Ele conversa com você, Ele fala com você, através da tribulação, revelação, através de sonhos.
De várias formas, Deus comunica com você de uma forma. E Deus, Ele permite uma deficiência na nossa vida, para que possamos adquirir experiências e obediência. Conhecimento não é a chave, obediência é a chave. Mas Deus permite alguma coisa na nossa vida para adquirir experiência e obediência, dentro dos seus princípios, dentro da sua palavra, como regras e práticas para vivermos conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus é a palavra estabelecida para nós obedecermos, porque a mesma palavra que nós lemos para os irmãos obedecerem, é a mesma palavra que vamos viver toda a eternidade, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda. E se você não aceita a palavra de Deus aqui, o que você quer fazer no céu? Você tem de amar essa palavra que é eterna, e que Deus já determinou para vivermos conforme ela. O homem tem cheio de ideias pecaminosas, ideias, pensamentos diabólicos. Você não precisa mais pensar mais nada, irmão. Você não precisa ter muitas ideias, não. Só falta você obedecer. Deus só quer que você obedeça, porque já está estabelecido. O que Ele escreveu já está estabelecido para nós vivermos. Amém? O passarinho com asa quebrada voou mais alto como nunca tinha voado antes. O passarinho de asa quebrada, ele voou tão alto como nunca tinha voado antes. É uma história linda, que havia vários pássaros, e sempre no meio daqueles pássaros tinha um passarinho, tinha um pássaro com asa quebrada. E todas as vezes que os pássaros iam voando, ele também tentava voar, mas ele caía e machucava. Mas os pássaros outros voavam, e ele caía, machucava e voltava, e ficava ali esperando os seus irmãos voltar. Aí os pássaros novamente saía voando, e ele tentando voar, e ele caía. Mas chegou um dia que tanto ele insistir, e ele nunca desistiu. Ele, todas as vezes que eles voavam, ele iam também, as pessoas falavam assim: olha, esse pássaro vai morrer, tanto cair. Mas aí chegou um belo dia que ele estava indo com os seus irmãos para voar, e ele conseguiu voar junto, e ele voou tão alto como nunca tinha voado um pássaro antes, porque o processo, ele adquiriu habilidade para voar. E muitas vezes as nossas dificuldades, nós criamos habilidade para vencer as dificuldades. Talvez, irmão, Deus permite algo na nossa vida para que você adquire habilidade e obediência. Mas a Bíblia diz que nunca desista do seu sonho, nunca desista do que você quer conquistar, nunca desista do que você quer avançar. Não desista, irmãos. Não desista. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 12, 9 e 10: o meu poder aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. O poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Apóstolo Paulo, ele já estava no monte,
Ele já tinha passado pelo deserto, pelo vale, mas agora ele estava no monte. E nesse monte ele não queria mais passar por uma situação de enfermidade. E ele orou 3 vezes ao Senhor: Senhor, me tira esse espinho da carne. Eu estou num nível que preciso ter paz na minha carne. Essa tribulação que me aperta, essa tribulação que me traz angústia, sofrimento na minha carne, eu preciso vencê-lo. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Esse espinho na carne é para que você não venha se gloriar das revelações que eu permiti que você tivesse. E aí o apóstolo Paulo diz assim: se o poder de Deus aperfeiçoe na minha fraqueza, então eu tenho de ter prazer na minha fraqueza, de boa vontade. Ele estava dizendo, irmãos, na parte da humilhação que ele tinha. Nessa humilhação, ele adquiriu o que, irmãos? Experiência e obediência, e um quebrantamento de coração. E esse quebrantamento de coração, ele dizendo: eu não sou nada e Deus é tudo. Eu não sou nada e Deus é tudo. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus sobre mim. O amor de Deus é maior, irmão. E se Deus não desistiu de mim nem de você, você também não deve desistir de ninguém. Porque o amor é maior. O amor é mais forte. O amor é poderoso. Há muitas pessoas aí fora precisando de ser amado, de ser compreendido, de ser resgatado, de ser restaurado, de ser curado, de ser liberto. Porque a volta de Jesus está próxima. Esse é um momento tão especial que é a da ceia, a qual você faz parte, porque Jesus é o corpo, e nós somos membros em particular, e todos os membros em particular estão ligados no corpo, e Jesus é a cabeça, é o cérebro. E se você é um membro e não quer obedecer à cabeça, significa que você não faz parte do corpo, ou você está doente. E se você está doente, Jesus é a cura. E se você não sente a dor do corpo, você também está doente, precisa ser curado. Porque lá fora você é um membro, mas aqui dentro nós formamos o corpo de Cristo. E muitas pessoas não entendem isso. Um momento tão especial que é formar o corpo de Cristo. E você tem que estar obediente à cabeça, que Jesus é a cabeça do corpo. Amém, igreja? Saímos um pouco do nosso texto porque é interessante, é um dia especial. Então vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo essas palavras, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Apóstolo Paulo, ele com essa experiência com Deus, e de um nível que ele estava, de ser verdadeiro, de confrontando com ele mesmo, porque a verdade é que todos nós temos ponto cego, que precisamos de alguém para nos orientar, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus revelou essa palavra para o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer na fraqueza e na injúria, e na necessidade, e nas perseguições, e na angústia, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Por amor a Cristo,
por amor ao reino de Deus, passamos por lutas, sofrimento, angústias, mas o Senhor sempre nos faz triunfar, porque Ele está conosco, Ele está com você. Muitas vezes pode ser que Ele está quieto, Ele não está falando, porque Ele fica um período quieto, mas Ele vai voltar a conversar com você, porque a Bíblia diz assim, que Ele nunca deixou ninguém só, Ele não deixa órfão não, irmãos. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Eu creio nessa palavra. Tudo que estão passando, Deus está presente, Ele está vendo, mas Ele está forjando o meu caráter, a minha vida, para dizer até mesmo para mim mesmo em que nível eu estou da vida espiritual, para me conhecer também a mim mesmo. Porque Deus muitas vezes, irmão, Ele quer provar para nós mesmos, para você, em que nível você está na sua vida espiritual. Porque tem vezes nós mesmos envergonhamos, reclamamos, murmuramos, estamos focados no sistema humano e reclamamos com mesquinharias. É até uma vergonha como crente. Amém, igreja? Amém. O nosso horário ali está na benção. Como que está aí, pastor? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Em Gênesis 4:1 fala sobre José e os seus filhos. José passou por uma situação tão difícil, irmãos. Ele passou pelo processo para chegar até governador do Egito. E uma das coisas que José fala no final de tudo isso, ele coloca o nome dos seus filhos. Ele diz assim: Manassés é esquecer, Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, o processo nos dá experiências de obediência, mas deixamos isso lá para trás. Você não deve guardar no teu coração amargura, tristeza, por uma raiz de amargura por alguém, ou por um sofrimento que você passou lá atrás, e vem trazer ele para o presente, para contaminar o seu presente. Não! O passado ele fica como uma experiência, mas o seu presente, ele é renovado em graça e poder. Graça e poder de Deus sobre a sua vida. Você se purificou, você se limpou, você cresceu espiritualmente. Você não é mais criança, você cresceu espiritualmente. Você tem uma intimidade diferente com Deus. José, ele passou por todos esses processos, e ele aprendeu com humildade, com simplicidade, porque ele sabia que Deus estava presente na vida dele, e tudo aquilo que ele estava passando, Deus fazia ele triunfar. Até lá na cadeia ele foi bênção, irmãos. Ele começou a ajudar outras pessoas. E tem vezes numa pequena dificuldade que você tem, você já chuta o balde, não quer ouvir ninguém. Reclama de tudo. José, a história de José é uma lição de vida para nós, para aprendermos como Deus age e como que nós devemos comportar diante do que Deus está fazendo. Amém, igreja? Não traga as coisas do passado e carrega coisas pesadas que vai trazer depressão, angústia e sofrimento para você. Esquece. Perdoa quem tem que perdoar. Libera perdão. E esquece.
traz daquela situação uma experiência maravilhosa para o seu crescimento, para o futuro. Amém? Glória a Deus. Interessante, Deus fala com Noé para ele fazer a arca, mas Deus só voltou a falar com Noé depois que ele construiu a arca. E Deus fala conosco, e antes de nós realizarmos alguma coisa, nós queremos outra coisa, e nem terminou o que Deus falou para você fazer, você nem fez ainda, e você já quer que Deus faz outra coisa. Deus, ele trabalha no silêncio, irmão, e o que ele disse para você, continue fazendo o que ele chamou você, continue agindo, continue trabalhando, continue movendo. Na hora certa ele vai manifestar, ele vai falar com você. Noé, no caminho, ele podia dizer: mas Senhor, o Senhor mandou fazer a arca, agora quanto tempo aqui o Senhor não falou mais comigo? Não. Mas quando ele terminou de falar, Deus manifestou para ele: servo bom e fiel, agora você faça isso e isso. Deus, ele é tremendo, irmão, mas ele é certo, ele é puro, ele é santo, ele é verdadeiro. O que ele disse, ele não abre mão da palavra que ele disse. Se ele falou, vai cumprir. O que nós devemos fazer é obedecer. E no meio do caminho duvidamos, no meio do caminho desistimos. Nosso fracasso nos leva a adquirir mais habilidade e força para vencer. Mas fé, obediência, fidelidade, lealdade, tudo isso nós adquirimos pelo processo. Mas muitas pessoas não conseguem passar pelo processo, desiste antes, e fica uma pessoa muito sensível, uma pessoa que não consegue avançar, fica paralisado, e fica ali, ó, irmãos, sem sentido, porque não consegue avançar. Porque todas as vezes que vai passar pelo processo, desiste. E Satanás, quando ele descobre que você desiste, ele vai ficar mais tempo te perturbando, porque ele sabe que você vai desistir. Mas se você continua firme, ele fala assim, ó: essa pessoa não tem jeito não, ela quer obedecer a Deus mesmo, não tem como. Aí ele vaza. Quantas pessoas começam alguma coisa e desistem? Quantas pessoas vai tentar? O inimigo está atento, irmão, para você não realizar nada na vida, porque você desiste. Sabe a história do sapinho? Diz que havia um morro, e o sapo, ele subia o morro, e a água vinha caindo e subia o morro, mas existia vários sapinhos que falavam assim, ó: não vai conseguir, eles vão desistir, e todos iam até na ponta, e caía, voltava, todos iam na ponta e caía, porque a galera que falava, eles não vão conseguir, e nem um sapo conseguia mesmo, porque era uma palavra negativa, tão negativa, que eles não conseguiam subir. Mas de repente, no meio daquele sapinho, um conseguiu. Falei: uai, por que ele conseguiu? Aí foram verificar por que ele conseguiu. Porque ele era surdo. Então muitas vezes você ouve palavras negativas que travam você. Pessoas que não vêm te ajudar, mas vêm te paralisar com palavras negativas. Talvez você está indo bem, com gás tudinho, chega uma pessoa maligna e fala uma palavra, sabe, uma palavra de maldição, e trava você. Você está fazendo uma coisa boa, que Deus disse para você fazer, e você está fazendo, você está, sabe, e aí vem alguém, fala uma palavra negativa. Irmãos,
Ignore essas pessoas. Obedeça a Deus. Vale mais obedecer a Deus do que os homens. Não dá ouvido às pessoas que não entendem e não compreendem os princípios do Senhor. Porque os princípios do Senhor ensinem tudo espiritualmente. E se Deus falou para você, cumpre o que Deus falou. Amém? Glória a Deus. Não entregue quando você estiver afundando. Não entregue. Sabe a história do homem que houve uma grande vitória no mar? Ele estava lutando no mar. O barco dele já estava afundando. Já estava só faltando só a pontinha para acabar. E o capitão, os amigos dele, tudo dentro já da água, e o navio já afundando, e ele na ponta lá, com a lança, e o que estava guerreando era com um barco, um navio grande lá, e falando: desista, você já perdeu. E ele disse assim: ó, não vou desistir, porque ainda nós nem começamos a lutar. E naquele momento, aqueles que estavam ali subiram no navio, no outro navio, e ele subiu também e venceu a guerra. Nunca desista quando você estiver afundando, porque é essa hora que você tem de reunir suas forças e dizer: agora sim que eu vou começar a lutar, agora sim. Uma vez, eu e minha esposa, passando por esses processos, nós estávamos passando uma situação difícil, né? E tinha um dinheiro, pagou umas dívidas e tinha um dinheiro lá, fala, tinha que pagar isso e tal, tinha um dinheirinho. Falei: Benil, se fosse o seguinte, a situação está difícil, né, meu bem? Eu e ela era bem nova, e nós bem novo, né? Mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos comprar meio quilo de carne e vamos assar. Eita, glória a Deus! Vamos lá, compramos e assamos e glorificamos o nome do Senhor, assando aquela carne, sabe? Nós vamos deixar ele envergonhado. No outro dia, bênçãos poderosas. Manifesta a sua fé, você vai ver o que Deus vai fazer. É coisas grandiosas, irmãos. Grandiosas Deus acontece quando você tem uma fé e uma ação. Há a manifestação de poder de Deus no invisível. Amém, igreja? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas se mostrares forte no dia da angústia, a sua força será grande. Nunca desista. O inimigo quer que você desista de servir a Deus, quer que você desista de vir para a igreja, quer que você desista. Não, irmão, ele vai atacar a sua carne. Mas o lado espiritual seu está firme e forte. Declara. E quando você declara, as coisas se realizam, materializa. Porque o poder está na palavra. Declara. Abençoe. Abençoa a sua vida, a sua casa, o seu esposo, a tua igreja. Tudo, irmãos. Há poder na palavra. Há autoridade na palavra. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós somos seres semelhantes a Deus, e Ele deu o poder para nós declararmos, para sermos abençoados para a glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Adquirir conhecimento a partir do estudo, instruir, adquirir habilidade prática é algo tremendo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E que nessa noite, você que entendeu, não sei como que você está, não sei como que está a sua vida perante Deus. Se há alguém nessa noite que entendeu essa palavra e quer aceitar Jesus como Salvador, você nunca aceitou Jesus como Salvador, mas hoje você quer aceitar Jesus como Salvador, vem aqui na frente, vamos orar por você, vamos ungir você. Alguém que está afastado e quer voltar para a casa do Pai, quer estar em comunhão com Deus, vem aqui que nós vamos orar por você também. Nós muitas vezes caímos, machucamos,
Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele sempre dá uma chance para a gente retornar, voltar a estar no corpo, porque Ele é a cabeça e nós somos membros em particular. Precisamos estar ligados no corpo, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Você não é igreja, você é membro e templo do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus traz você até aqui para formar o corpo de Cristo. Amém? Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Alguém nessa noite que quer reconciliar a sua vida com Deus? Aleluia. Glória a Deus. Agora você está passando por lutas, uma tensão forte na sua vida, passando por guerras. Eu quero orar por você. Uma das partes, irmão, das tribulações, da angústia do nosso coração, vai trazer para a gente mudança, porque quando você muda o seu comportamento, tudo que está ao redor seu muda. Porque Deus é maravilhoso, e Ele quer que nós humilhamos e arrependemos e mudamos a nossa vida. Sem mudança não há transformação, sem mudança não há cura. É necessário que nós entregamos e nos humilhamos perante o Senhor. Amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, meu Deus, cada coração que está aqui, que ouviu a tua palavra, que o Senhor esteja falando profundamente em seus corações e em sua vida, porque a tua palavra é espiritual, está penetrando na alma. Se há alguma ferida na alma, que seja curada agora, em nome de Jesus. Se essa pessoa está sofrendo, está sentindo só, porque alguém não compreende, alguém não entende, e está tendo depressão, um sofrimento intenso no seu coração, na sua vida, e precisando, meu Deus, de uma cura. Entra agora, meu Deus, com essa providência, do alto da cabeça até as plantas dos pés, que esse espírito de perturbação, esse espírito de loucura, esse espírito de dar opressão, em nome de Jesus, cai por terra toda a sua força, espírito maligno, e toma ordem agora pelo poder de Deus, cai por terra toda a sua força que está oprimindo essas pessoas, esta alma que precisa ser curada, precisa ser liberta. Oh Deus eterno, aonde essa palavra, onde a minha voz está alcançando, se existe um espírito maligno travando, cravando no coração, na alma, trazendo tristeza, angústia, sofrimento, neste momento o fogo do Espírito Santo começa a queimar agora, Senhor, começa a queimar, meu Deus, a área que esse espírito está alojado, aonde estiver esse espírito maligno, debaixo da cama, em cima da cama, no quarto, na sala, na cozinha, que haja fogo do teu espírito, porque são legiões de território, e muitas vezes estão esperando. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, pega a sua sujeira, a sua mala e vai embora, porque este povo é povo de Deus, sarado, curado, livre e liberto, entregar as suas vidas ao Senhor. Então o espírito maligno, de orgulho, de mentira, de arrogância, em nome de Jesus, pega tudo que é seu, toda a sua sujeira, eu dou uma ordem em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. E a igreja diz: graças a Deus, estou livre, estou liberto, estou sarado, estou curado, para a glória de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus.
minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode levantar a sua mão e dar glória para Jesus, porque Ele estendeu a mão dele para mim e para você. Oh, labraçuri, calabraçuri, andelabraxé. E hoje me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele fui liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante comigo, louve a Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, aleluia! Ele nos escolheu para estarmos aqui nesta noite. Então somente alegra o teu coração, a tua alma. Aleluia! Me abraço. Oh, aleluia! A sua mão para mim. Estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh glória, aleluia, Aleluia. Não somente Ele estendeu as suas mãos, como Ele deu a vida por mim e por você, igreja. Aleluia. Palavra abençoada, pastor. Deus abençoe a vida do Senhor. Deus abençoe o ministério do Senhor. Amém. Agora vamos passar para a ceia do Senhor. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graça, e partiu. Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse:
Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma o pão e beba o cálice. Amém? Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz, o título aqui, a Bíblia diz que a ceia é do Senhor. A ceia não é do pastor, a ceia não é do obreiro, não é do diácono, não é dos levitas. A ceia é do Senhor. A Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo. E logo após ele diz, come o pão e beba o cálice. Quem pode te impedir de ceiar? É você não ser batizado. Ou você está morando com alguém e não ter uma aliança de casamento. E quem pode te impedir de ceiar é você mesmo. Porque a Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo. Você fez algo? Vá ali, se ajoelhe, se autoexamine-se, pede perdão a Deus e participa da ceia. Porque ao ceiar você está renovando a aliança por mais 30 dias, até que ele venha. Ou se ele cantar a sua senha lá e te chamar antes, igreja. Mas é importante você participar da ceia do Senhor. É importante você cear. Amém? Então vamos consagrar o pão. Estenda as suas mãos. Meu Deus e meu Pai, te apresentamos, Senhor, o pão, a qual neste momento simboliza o teu corpo, que foi rasgado, Senhor, e transpassado na cruz do Calvário, Senhor, por remissão, Senhor, dos nossos pecados. Então te apresentamos, Senhor, consagramos, Senhor, em teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos consagrar o suco de uva. Amém? Meu Deus e meu Pai, te apresentamos, Senhor, o teu SUS, o sangue, Senhor, que nos lava, que nos purifica. Então consagramos, Senhor, esse suco, Senhor, em teu nome, por remissão, Senhor, dos nossos pecados, porque a tua palavra ela diz que nos lava, que nos purifica, que nos torna, Senhor, mais alvo, Senhor, que a neve, ó Pai. Então nós consagramos, Senhor, em teu nome, o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Saia do seu lugar, pegue o pão e pegue o sangue, o suco de uva, o vinho, a qual simboliza o sangue de Jesus. A todas as alturas, ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Diga que nos lava dos pecados,
Amém. Glória a Deus. E tendo dado graça, e partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em fazer de vocês. Façam isso em memória de mim. Pode participar? Amém? E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Repita assim comigo: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pode participar? Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por ter entregado o teu único Filho, Senhor, pelos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por não olhar os nossos erros, não olhar nossas falhas, Senhor, e mesmo assim entregou o teu único Filho, Pai, por cada vida aqui presente, Senhor, por cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por ter se entregado, Senhor, sobre aquela cruz, Senhor, por ter se despido da tua glória, Senhor, e viver com o homem, Senhor, sentir a dor do homem, Senhor, e ser obediente até o último momento, porque aquela cruz não era tua, Senhor, aquela cruz era nossa, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por ter derramado todo o teu sangue, por remissão, Senhor, dos nossos pecados. Foram cravados pregos sobre os teus punhos, Senhor, e foram colocados sobre a tua cabeça uma coroa de espinho. Mas que tu é reina, porque o Senhor reina até hoje, Senhor. O Senhor morreu, mas aquela cruz se encontra vazia, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Aleluia. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por não olhar nossas falhas, nossos erros, e mesmo assim se entregou sobre aquela cruz. Queremos te agradecer, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Levanta a sua mão bem alto e aplaude o Senhor. Amém. Igreja, gostaria de... Estamos comemorando 11 anos de ministério. Pode tomar o teu assento? Eu estou frente a essa obra, eu, o pastor Welton. Mas eu gostaria de chamar a minha liderança até aqui à frente. A liderança da igreja, por favor, aqui à frente.
Porque não conseguimos nada, não fazemos nada sozinho, igreja. O pastor da igreja, ele é o menor de dentro da igreja. Jesus, ele diz, aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o menor, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E Jesus, ele nos ensina, igreja. Jesus, ele poderia começar o ministério dele e fazer o ministério dele sozinho, mas ele escolheu 12 para deixar de exemplo para cada um de nós, que nós necessitamos estar junto com pessoas para nos ajudar. Pode subir aqui em cima. Amém. Divaldo, Vanessa, faz favor aqui. Maria. Pode subir, filho. Vocês também fazem parte disso aqui. É porque nós não... Eu até mandei no grupo lá como era isso aqui, gente. Esse templo. Para nós ter colocado aqui. Para como está aqui hoje. E assim, foi através da vida de cada um de vocês. Foram domingos, durante a semana, depois do trabalho. Foram dias difíceis. Mas como o pastor disse aqui, nós vencemos. Mas ainda não acabou. Eu quero dizer que eu ainda preciso de cada um de vocês. Eu sozinho não sou nada. Eu ainda necessito da ajuda de vocês. E que não podemos deixar nada nos abalar. E que podemos estar cada dia mais juntos. Um fortalecendo o outro. Vai ter dia que um vai estar mais fraco, sim. Vai ter dia que um vai ter menos força. Vai ter dia que um vai pensar em desistir. Vai ter dia que um vai estar mais desanimado. Mas eu peço a cada um de vocês, quando chegar esse momento, se for a sua pessoa, clame por ajuda. Por quê, igreja? Nós somos falhos. Muitas vezes temos um celular na mão, mas nem todos os dias lembramos de ligar para todo mundo. Então peça ajuda. E que podemos estar cada dia mais juntos. Essa obra não é minha. Essa obra é do Senhor. E o que vocês estão fazendo nessa obra, Deus vai recompensar vocês em dobro. A recompensa vem do Senhor. A recompensa vem de Deus. E não é em vão nada que vocês estão fazendo aqui dentro. Mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Eu gostaria que vocês ficassem de pé e aplaudissem cada um deles. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Amém? Agora eu gostaria de chamar a Sheila até aqui à frente, o Eliberto. Amém? Amém. Eliberto, a Sheila, né?
eles vão congregar aqui conosco. Vem para nos dar força, para fazer parte desse corpo, dessa casa. Quero dizer a vocês que é uma honra tê-lo conosco. Porque assim, Cuiabá e Várzea Grande tem tantas igrejas, e vocês escolheram aqui para fazer a obra do Senhor. Eu peço a Deus, tá? Que abençoe a vida de vocês, que abençoe o ministério de vocês. Eu quero dizer a vocês que eu estarei sempre à disposição naquilo que vocês precisarem. Eu sou falho, só que na minha falha, o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Amém? Quer falar alguma coisa? Vamos orar pela vida deles. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, os teus filhos, ó Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito com eles neste lugar. Que o Senhor os trouxe aqui, Senhor, para que eles possam, Senhor, junto conosco, Senhor, fazer a tua obra. Junto conosco, Senhor, dar o melhor deles, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, que abençoe o ministério a qual o Senhor tem colocado sobre as mãos dos teus filhos, ó Pai. Abençoe o trabalho deles, abençoe a casa, abençoe, Senhor, a família. Abra as portas, Senhor, que estiver fechada sobre a vida deles. Derrama, Senhor, a tua glória, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor. E te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que venha dar sabedoria, venha dar discernimento do teu Espírito Santo a eles, Senhor, para que eles possam dar o melhor, Senhor, neste lugar. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que a tua mão, Senhor, esteja sobre eles. Coloque anjos ao redor deles, revista eles, Senhor, com as tuas armaduras, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Deus abençoe. Amém. Maria, chama a Maria até aqui à frente. Amém. Já vamos terminar, tá, igreja? É que hoje tem um monte de coisas, um monte de recado. Amém. Hoje a nossa obreira da casa do Senhor está completando mais um ano de vida, né? Então, vamos cantar um parabéns para ela, vamos orar primeiro pela vida dela. Gostaria de chamar o pastor Miranda para estar orando. Pastora Bel, para estar orando, pode ser daí mesmo, pastora, pela vida dela. Se quiser subir também, pode subir. Já está, amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quem me viu ontem, hoje eu já estou de pé para a honra e glória do Senhor. Quem me viu entrando, precisando de uma boleta de um braço, né? E hoje eu já estou andando para a honra e glória do Senhor, porque eu tomei posse da bênção que eu recebi aqui ontem à noite, pela palavra liberada para a minha vida, de cura. E eu tomei posse e cá estou hoje. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Pai querido, queremos apresentar aqui a vida da tua filha, a vida da tua serva Maria, Pai. Diante do Senhor, ó Pai, por mais esse ano que o Senhor tem concedido a ela. Diante do Senhor, ó Pai, nós a colocamos. Pedimos que a sua vida seja guardada, esquadrinhada pelo Senhor. Ó Pai, que todos os teus passos sejam dirigidos, sejam guardados por Ti. Ó Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, derrama da Tua graça sobre a vida dela, continuamente, em todas as áreas da sua vida. O Senhor seja com ela, seja direcionando, seja orientando. Oh Deus querido, nós te louvamos por mais um ano em que o Senhor tem presenteado a tua serva e presenteado essa igreja com a presença dela.
Ó Deus, alcance as bênçãos em sua casa, em sua família. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Parabéns pra você. Diga! Cante, igreja! Amém, viva Maria! Amém. Chamar a pastora Roseli aqui para estar orando pelos pedidos e ao término do culto, amém? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar por cada pedido aqui colocado. Senhor nosso Deus, nós te colocamos na tua presença, Senhor. Cada pedido aqui feito, Senhor, nós não sabemos, mas tu sabe e conhece o coração de cada pessoa. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar, mas segundo a tua vontade, segundo o desejo do teu coração para a vida de cada um, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha conceder, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, repreendendo todo o mal, todo levante de Satanás sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Nós repreendemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos livre de assalto, de roubo, Senhor, e nos leve em segurança em nome do Senhor Jesus. Desde já nós agradecemos, Senhor, por esse culto abençoado. E te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco durante essa semana, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O que não foi revelado, que o Senhor possa continuar falando com nossos corações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia.